Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel Borges e hoje vamos continuar aí esse estudo do sistema imunológico. Mas antes, temos alguns avisos. Vamos lá? O primeiro aviso é o que eu estou sempre pedindo aqui a vocês. Para vocês que estão presentes neste momento, na escola, pessoal, ensina os amigos, convida os amigos para essa nossa aula ao vivo, né? Vocês podem dizer que toda aula nós estamos mostrando, né, na tela o QR Code, tanto para iOS como para Android, e que os colegas de vocês podem apontar a câmera do celular e baixar aí o aplicativo e vir para a aula, né, para conversarmos, para tirarmos dúvidas, para poder questionar vocês e ver que vocês estão respondendo em tempo real. É muito importante esse momento de interação. Lembrando também que vocês depois, né, que assistirem a aula ou se perderem a aula, vocês podem tanto ir no aplicativo como a questão aí do YouTube. Lá vocês poderão assistir esta aula e outras. Tem um repositório aí com infinidade de aulas que vocês poderão rever a hora, no momento que vocês quiserem, né? E aí, além dessa questão da aula ao vivo, do YouTube, do aplicativo, né, estamos aqui, né, com Laisa, a nossa intérprete de Libras, que está aí trazendo, né, toda essa comunicação, nos ajudando a fazer com que a nossa aula chegue a todos os alunos. Então, vamos lá, porque os avisos ainda continuam. Nós estamos em dezembro, né, e dezembro é o mês que a gente está aí agora com duas campanhas. A questão aí do laranja e também a questão do vermelho. Na questão do dezembro laranja, estamos aí numa campanha em relação ao câncer de pele, pessoal. E em relação ao câncer de pele, eu venho aqui dar algumas dicas a vocês. Primeiro, né? Ao ir para a escola, se vê que está pegando muito sol, coloca um boné, um chapéu, protege aí o rosto, né? Para quem tem óculos, a questão do óculos, mas é muito importante saber que alguns óculos eles não vão ajudar quando a gente está exposto ao sol. Para tirar uma foto, né? Para fazer assim uma fita, tudo bem, mas para estar andando no sol, é preciso que esse óculos tenha proteção, gente. E às vezes esses óculos que estão aí à venda no comércio, eles não apresentam. Então, o cuidado não é qualquer óculos escuro que a gente vai sair usando por aí. Outra coisa é a questão de roupas leves, né? E também para quem tem aquelas camisas de proteção, é importante usar, principalmente se for à praia, se for se expor ao sol, jogar futebol, né? Ou caminhar bastante aí no horário de sol intenso. Temos mais dicas, a questão de estar sempre hidratado, beber água, levar a garrafinha de água. Se vai na cidade com a mãe, vamos lá, bota a garrafinha aí do lado, enche a garrafinha, porque no percurso você vai poder tomar e uma água, né, tratada, uma água segura. Na questão do protetor solar, é muito importante. Então, vê aí com a mãe, se vai para a praia, se vai para a piscina, se vai para um parque, vê essa questão do protetor solar e coloca, né, antes de estar exposto, não é na hora que está exposto, porque ele vai demorar um pouquinho a fazer o efeito. E aí também traga um reloginho, porque é muito importante saber que de 10 até as 16 horas, ou seja, às 4 horas da tarde, o sol é muito intenso e a proteção para a gente fica quase nada, pessoal. Então, a questão do dezembro é em relação ao câncer de pele. E no câncer de pele a gente vai ver que tem aí, olha, muita coisa para a gente poder conversar, né? Por quê? Porque a questão aí são de lesões que muitas vezes a gente nem não sabe. E aí, qualquer manchinha estranha, procura o médico, vai lá no postinho de saúde, conversa com o médico, mostra, diz por que você está lá. E se já tem casos, já teve casos de câncer de pele na família, então aí é que tem que investigar mesmo. É muito importante aí a questão também da prevenção. Na questão ainda sobre dezembro vermelho, a questão da AIDS, eu estou chamando a atenção aqui, dizendo que o preconceito, infelizmente, é o pior sintoma, né? É a questão de excluir, é a questão de apresentar, né, determinados medos, pânicos, em relação a uma pessoa que você ficou sabendo que teve um diagnóstico positivo. Eu vou chamar a professora Cláudia para falar como é que está o chat e falar um pouquinho a respeito do câncer, embora que esse tema câncer a gente ainda vai conversar nesta aula de hoje. Como é que está o chat aí, professora Cláudia? Bem, professora, o chat aqui está muito animado, muitas pessoas participando, nós já estamos com Sofia, Adna, João,
Matheus. E nós temos aqui o João, que diz que gosta muito da sua aula, professora. Então, gosta muito de estar conosco, todos os outros também. Então, é um momento muito especial para nós, professores, que preparamos essas aulas especialmente para vocês. Então, falando um pouquinho sobre o Dezembro Laranja, é muito importante esse cuidado, né, contra o câncer de pele, vocês tenham bastante cuidado. Também nós temos o Dezembro Vermelho, né, o alerta sobre a AIDS, o cuidado na prevenção. Então, isso aí é uma forma de dar esse apoio a essas pessoas também portadoras desse vírus e tendo a prevenção e quem estiver com a doença também o controle, que é muito importante. Obrigada, professora Cláudia. Que bom que estão gostando. Como você colocou bem, professora Cláudia, essa aula é feita com muito carinho para todos vocês, pessoal. E eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando. Mas para começarmos a nossa aula, vamos falar um pouquinho do que nós vimos no encontro anterior. Porque eu já comecei a falar a respeito desse sistema imunológico e trouxe para vocês o sistema linfático, onde nós vimos a questão de função e também de composição. Lembrar que o sistema linfático foi aquele que eu fiz algumas pegadinhas com vocês, que nos nossos vasos não circulam apenas sangue, tem também a questão da linfa, que é transparente, né, formada principalmente pelo plasma e tem importância muito grande dentro do nosso corpo. Na composição existem órgãos específicos, que hoje a gente também vai precisar de falar. Então, quem perdeu essa aula, vai lá dar uma olhadinha, porque ela é muito importante para entender essa aula de hoje. Mas vamos ver o que eu trouxe para vocês em relação aí ao sistema linfático, né? Então, na questão aí do sistema linfático, ele é formado por uma complexa rede de células, vasos, tecidos e órgãos que desempenham variadas funções. Quando a gente diz complexo, é porque esse sistema linfático, ele tem essa rede e cada órgão desempenha uma função muito específica de acordo com a localização. Mas vamos rapidinho aí ver que hoje, né, nós temos esses temas que já foi prometido no encontro passado. Nós vamos trabalhar com o sistema imunológico, também chamado de sistema imune, onde nós vamos conversar a respeito de vacina, soro, doenças e também antibiótico. Então, eu pedi para que vocês conversassem com a família falando a respeito de medicamentos, de vacinas, também a respeito de algumas doenças que vocês já tiveram. Também é importante para a gente poder entender, será que eu já tive esse sintoma? Quando eu começar a falar aqui de algumas doenças. Então, na questão do sistema imunológico, é um sistema responsável pela defesa do organismo e contra a ação de agentes patogênicos. Quando eu falo de agentes patogênicos, são todos aqueles invasores que querem nos causar doença. Então, essa é a principal, né? A importância aí do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é uma grande defesa, né? E quando a gente fala de defesa, a gente tem algumas, vamos dizer assim, algumas categorias. E a primeira etapa de defesa, gente, é a nossa pele. Em alguns estudos, eu percebi, não é, que alguns estudiosos colocam assim, que nós não íamos sobreviver se tirasse a nossa pele, porque a nossa pele é é o primeiro conjunto aí, é uma barreira em relação a esses invasores, a esses micro-organismos invasores. Mas não só a pele, a nossa saliva, a lágrima, o suco gástrico, né, lá no nosso estômago, e outras substâncias, outras secreções que estão no nosso corpo para nos defender, para nos proteger. Então, é muito importante a gente saber que essa primeira camada, esse primeiro conjunto de defesa, eles têm que estar a postos, eles têm que estar prontos para nos defender. Mas, se por um acaso eles não conseguirem, né, a gente vai conversar um pouquinho agora, onde eu fiz, né, com muito carinho, essa montagem para vocês entenderem uma simulação de imunidade. Vejam aí com essa simulação. Então, eu estou trazendo para vocês, né, esse soldado, ele está lá, né, num ponto alto, e ele consegue visualizar um grupo de invasores. Esses invasores, né, que a gente vai dizer que são patogênicos, causadores de doença. E quando ele consegue visualizar, ele já dá, vamos dizer assim, ele já consegue emitir sinais que o nosso corpo tem invasor. E aí no número 2, vocês vão perceber que já tem alguém fazendo a comunicação
dizendo que precisamos de mandar reforços para investigar se aqueles invasores eles são bons para o nosso corpo ou ruins, se eles são causadores de doença ou não. Aí o que é que vai acontecer? Estão apostos aí um conjunto, né, de defesa do nosso corpo que vai até lá. E eles, ao se aproximar, eles vão conseguir detectar que esses são invasores. Então, eu estou falando aí em relação a uma simulação. Faz de conta, é mais ou menos assim que acontece no nosso corpo. E nós vamos ver que esses glóbulos brancos, esses leucócitos, eles têm funções diferentes e também recebem nomes diferentes. Cada um recebe o seu nome de acordo com a função que realiza. Então, aqui eu tenho a simulação de uma imunidade ativa. Então, rapidinho aí, ele consegue, né, eles conseguem se comunicar. Lembrando que em alguns pontos do nosso corpo existe esse batalhão aí da nossa defesa só aguardando esse sinal, só aguardando esse alerta. Então, isso é muito importante. Mas, às vezes, essa imunidade, ela foi adquirida em relação aí a uma doença que nós já tivemos, uma vacina. Então, são algo que a gente vai poder, durante essa aula, entender como é que ocorre aí. E por que a professora trouxe essa simulação com esses bonequinhos para vocês entenderem que dentro do nosso corpo nós temos células especializadas em determinadas funções. Existem células que conseguem destruir totalmente os invasores através de um fenômeno chamado fagocitose. Ele engole e digere. Né? Se ele se der bem, se ele conseguir digerir, então o que é que vai acontecer? Vai ter um resultado aí positivo. Se não, vai ter que pedir reforços para poder resolver esse problema de infecção. Guardem bem essa imagem para vocês, quando eu começar a falar de alguns efeitos e alguns sintomas do nosso corpo, vocês dizerem, e onde é que estão, né, a defesa? E por que não foi, por que aquele pessoal que está lá, né, na vigília, vigilante ali para saber o que é que está entrando no nosso corpo, não agiu? Mas vamos continuar. E aí eu venho com a primeira pergunta para vocês. Vejam aí, quando uma pessoa corta a mão, a lesão na pele permite a entrada de micro-organismos? Sim ou não? Então, aí eu trouxe uma figurinha mostrando que alguém, né, machucou aí a mão, cortou. E aí a minha pergunta é, com essa lesão na pele, né, permite a entrada de micro-organismos? Sim ou não? E aí, vocês têm que responder para a gente saber o que é que vocês estão pensando em relação a esse acontecido. Quem já cortou a mão, o dedo, né? Às vezes acontece isso, estamos cortando alguns legumes, frutas, ou até mesmo alguns de vocês brincando com objetos cortantes. Eu vou chamar a professora Cláudia, que eu acho que ela já tem alguma ideia aí para a gente. Já temos aqui resposta e quero aqui dizer um comentário de Miguel sobre o preconceito, né? Ele disse que precisamos saber, ter mente aberta e preconceito é terrível. E quanto a essa pergunta aí, nós temos Mateus dizendo que sim, Miguel disse que a pele fica aberta, mas a pergunta que nós estamos fazendo é se realmente permite a entrada de micro-organismos ou não. Eu acho que Miguel acha que sim, né? Porque ele disse que a pele fica aberta, então Mateus disse que sim, e eu estou achando que Miguel também está dizendo que sim, professora. Legal, isso mesmo, Miguel. Fico feliz com o seu comentário. Espero que você propague essa sua ideia lá na sua escola e na sua vizinhança, né? Em relação a qualquer tipo de preconceito. Gostei muito do seu comentário, viu? E a respeito aí da resposta, quem quiser depois vai respondendo, mas a gente vai conversar um pouquinho agora sobre esse acontecido. No caso, a gente cortar a mão, o que é que pode, né? Um ferimento, um corte, o que é que pode acontecer? Então, acompanhe comigo, que eu trouxe alguns pontos que são muito significativos na questão aí de um ferimento, ok? Então, vamos lá. A ação do sistema imunológico em um ferimento. Primeira coisa é detectar onde foi o acontecido. O local do ferimento, a mão. Concentra-se grande número de leucócitos. Então, vão correr para lá uma grande concentração de defesa do nosso corpo. Vamos pensar naquela simulação que eu fiz no slide anterior. Então, correram. Se tem uma quantidade de leucócito, o que é que vai acontecer? O acúmulo de líquido, ocorre o inchaço no local.
Porque na medida que os leucócitos saíram, né, da corrente sanguínea, que entraram aí em contato com a linfa vai também, porque vai ter que ajudar a esses leucócitos a transitarem até esse local. Muito interessante. Depois, as bactérias que entram pelo ferimento e são destruídas. Então, aquelas bactérias que entraram pelo ferimento vão ser destruídas por essa nossa defesa. E aí eu coloquei que, em algumas vezes, ou na maioria das vezes, ocorre a formação de pus. E a gente vai conversar hoje ainda a respeito do pus, o que é o pus, o que é que a gente deve fazer no caso de um ferimento com pus. Mas eu trago um alerta aí de vermelho, né, para chamar a atenção que, se por acaso esse acontecido, esse ferimento se agrave, olha o que vai acontecer com o nosso corpo. Substâncias são liberadas, estimulando o cérebro a aquecer a temperatura do corpo, causando a febre. Então, agora a gente já está entendendo a questão da febre. Tema que ainda vou conversar com vocês. O que é a febre, se ela é bem-vinda, não é? O que é que ela representa para nós. Mas nós já estamos sabendo aí que o aquecimento do nosso corpo é um comando que o cérebro dá, porque ele recebeu que o nosso corpo não está conseguindo combater aí esse ferimento, essa infecção. Então, vale a pena a gente parar um pouquinho para ver todas essas ações que acontecem em relação a um simples ferimento, um simples corte. Vamos continuar? Como eu disse, a gente vai conversar sobre cada um deles. Vamos começar aí pela febre. É muito interessante que alguns dizem assim, eu não gosto de ter febre. Ninguém gosta, gente. Mas a febre ela é muito importante. A febre é um alerta que algo não vai, né, bem no nosso corpo. Olha o que eu estou colocando aí. Febre é uma reação normal e fisiológica do organismo que está produzindo substâncias para combater a invasão ou infecção de um agente infeccioso. Então, vejam aí o que eu estou colocando a respeito do que vem a ser a febre. Mas o mais importante é a gente saber que a febre é um alerta, né? Está agindo aí no nosso corpo e tem algo que não está funcionando bem. E eu trago para vocês a questão aí, né, que é considerado febre quando a temperatura era superior a 38 graus Celsius. Mas trago do outro lado também, né, a questão aí desses termômetros que a gente está vendo nos supermercados, nos shoppings, nas lojas, nas repartições públicas, na escola. E aí esse termômetro, né, está colocando aí para a gente, né, 37,5. A partir de 37 graus, a gente já tem que ficar em alerta. Nós, mães, pais, né, a gente já fica em alerta. Os adultos já ficam em alerta porque está aquecendo. Então, vamos acompanhar se essa febre aí vai aumentar para a gente procurar imediatamente, né, ajuda médica, o postinho, a UPA, para tentar resolver. Porque o alerta já chegou. No corpo da gente tem um problema sério e precisa ser resolvido. O que é que a gente vai ver mais aqui? O pus, que eu falei para vocês, né? E aí, na questão do pus, gente, tem um monte de coisa que vocês, eu acredito, vão concordar comigo. Vamos ver o que tem nesse texto tão longo sobre o pus. É uma secreção de cor amarelada ou amarelo esverdeado, frequentemente mal cheirosa, produzida em consequência de um processo de infecção bacteriana extracelular e constituída de glóbulos brancos em processo de degeneração, também de sangue, bactérias, proteínas e elementos orgânicos. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do pus, vamos conversar aqui um pouquinho comigo a respeito aí desse pus. Gente, então, aí tem uma infecção, está ocorrendo uma batalha, estão morrendo, né, bactérias, os glóbulos brancos, eles tendem aí a matar, a eliminar esse. E aí essa formação é uma defesa. Mas juntamente com esse pus, alguns glóbulos brancos também não se deram bem, não. E tem ainda uma curiosidade, que alguns até entram nesse processo de até morrer para poder liberar, arrastar tudo isso que está causando mal. Mas não estão só com ele. Existe ainda também, né, proteínas, elementos orgânicos e até a questão da sujeira, dependendo do que a gente foi ferido, né? Se foi estava descalço, que estava no quintal, se foi um graveto, um espinho.
um caco de vidro, até isso também vai entrar. E aí a questão do pus. Eu chamo a atenção para vocês em relação a essas imagens, que está mostrando assim lentamente a formação aí do pus na pele. E aí minha dica é, não espremam. Não é para espremer essa bolinha, deixa ele saindo, vai limpando à medida que vai saindo. Por quê? O tecido embaixo já começa a se regenerar, se recuperar. E se você aperta, ele é ainda muito frágil. Você está destruindo o tecido que está começando já a cicatrizar. Mas lá do outro lado, eu coloquei aí a questão de um rostinho com espinhas, que às vezes a gente vê em um de vocês. Então, as primeiras espinhas que aparecem, procura o postinho, que lá no posto clínico geral vai encaminhar vocês para, né, a questão de um dermatologista. Às vezes no postinho não tem, mas se ele percebe que vocês estão precisando de ajuda, vamos lá. Mas, além de tudo isso, lavar bem as mãos, não estar mexendo, não utilizar nenhum objeto pontiagudo para tentar espremer as espinhas, deixar elas secarem, como o próprio corpo está colocando para fora aquilo que está preso, né? E que não deveria ficar, está tentando lhe ajudar. Então, aí vai o meu recadinho em relação também a esses rostinhos aí com as espinhas. Na continuação, eu vou fazer mais uma pergunta. Você já teve íngua? Sim ou não? Ínguas são aquelas como se fossem os nódulozinhos que aparecem no pescoço, embaixo do braço ou na virilha. Eu coloquei essas imagens na aula passada e pedi que vocês perguntassem aí aos familiares de vocês se vocês já tiveram, porque às vezes tem gente que esquece. Então, a minha pergunta é essa aí. Vocês já tiveram íngua? Sim ou não? Né? E aí é importante que a gente vai conversar sobre o que são, né, essas ínguas, qual é a função dela, por que ela acontece no nosso corpo. E aí vou chamar mais uma vez a professora Cláudia, ela vai dizendo como é que está o chat, e de repente, se já tiver uma resposta, ela já diz para a gente. Professora Isabel, o pessoal aqui está muito ligado, viu? Mateus já colocou aqui que nunca teve íngua, Sofia também colocou que também nunca teve. João, eu acho que está com um probleminha que não está conseguindo ver a nossa aula, mas deve estar escutando pelo menos, professor. Ele disse que está com dificuldade lá, não sei se é a internet dele, mas aí o pessoal já está bastante assim, participativo. David e Arthur responderam a pergunta anterior também que sim, né, que os micro-organismos podem entrar também pela pele cortada. Então, estão participando bastante e estou gostando. Que bom, professora Cláudia. Que bom, pessoal, que vocês estão aí respondendo. Mas agora eu vou dizer para vocês o que é a íngua. Olha o que eu trouxe como informação. É o aumento dos glândulos linfáticos ou linfonodos, que geralmente acontece por alguma infecção ou inflamação da região em que surge. Veja que interessante. É como se o nosso corpo construísse pequenos, né, vamos dizer assim, eu estou fazendo aquela comparação com os soldados. Pequenos quartéis. Ali eu tenho uma grande quantidade, né, de linfonodos que estão prontos para agir. Mas o corpo já está dizendo, através desse sintoma, através dessas saliências aí, que no nosso corpo tem infecção. Então, é algo para investigar. Alguns de vocês, quando vão ao médico, né, ao clínico geral, ele fica procurando, né? Dependendo dos sintomas que vocês estão dizendo, eles ficam mexendo no pescoço da gente, atrás da orelha, procurando, gente, essa íngua, esses nódulozinhos. Então, agora vocês já sabem em relação a ele. Vamos continuar. Vejam que interessante. Quem aqui não lembra de uma aula, né, de alguns anos atrás? Então, vocês têm uma boa lembrança. Sabia que no nosso corpo, no nosso sistema imunológico, tem células de memória? Olha o que eu trouxe para vocês. Se o organismo entrar em contato com qualquer agente infeccioso, ele desenvolverá linfócitos especiais, que são chamados de células da memória, capazes de reconhecer esse agente infeccioso. E aí eu trago para vocês algumas dicas, a questão de catapora. Quem já teve catapora fica dizendo, eu já tive catapora, posso ter contato com qualquer pessoa porque eu não vou ter mais. Sabe por quê? Porque no nosso organismo tem essas células de memória. E se por acaso vier a ter, vai ser bem mais leve, talvez até imperceptível. Mas em relação a essas células de memória, nós temos aí duas ajudas. A questão das vacinas e dos soros, que a gente vai conversar rapidinho agora.
Então, aí eu tenho duas informações a respeito dos soros e a respeito das vacinas. Olha o que eu coloquei para vocês a respeito do soro. Não promove uma imunização ativa, uma vez que, nesses casos, são inoculados anticorpos previamente produzidos em outros organismos. Então, a questão do soro, ele vai precisar da participação de outros animais. No caso, às vezes, retirado da cobra, inoculado lá no cavalo, retirado agora esse soro, que foi desenvolvido lá no corpo do cavalo e que vai servir para a gente. Alguns soros, a questão dos soros em relação às mordidas de cobra, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? O soro antiofídico. Agora vamos ver a questão de vacinas, que também tem informações importantes. Vamos lá, o que é que diz aqui o nosso texto em relação à vacina. Neste tipo de imunização, a imunidade decorre após o contato com o antígeno ou agente infeccioso. E aí a gente vai ver que as nossas vacinas, né? E aí eu tenho daqui a pouco algumas informações a respeito das vacinas que estamos tomando e precisamos tomar. Então, as vacinas nada mais são que a questão aí de antígeno, ou seja, agente infeccioso que foi trabalhado lá no laboratório e que, ao entrar no nosso corpo, vai estar do nosso lado, combatendo aqueles que querem causar a doença. E aí vem um grande alerta, né? É a respeito da Covid-19. Gente, o coronavírus, nós ainda precisamos, né? Lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, é muito importante. Não podemos vacilar. E aí, eu estou trazendo para vocês em relação ao mundo. O mundo volta em relação a esse alerta. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela falar um pouquinho a respeito do Covid e já se despedir. Bem, professora Isabel, um alerta, o Covid, hoje nós como professora de ciências, no Brasil ainda está morrendo gente, 205 mortes por dia, uma média móvel de 218 pessoas, então está acontecendo cuidado redobrado com essa variante, detectada no Brasil já 5 casos dessa variante, todo o continente já detectou essa variante, concentração maior na África do Sul, Distrito Federal já tem 6 casos suspeitos, 6 no Distrito Federal, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Minas Gerais. Então, está em alerta, pessoas que vieram da Etiópia, pessoas que viajaram nesse voo, eles estão em isolamento, mas com sintomas leves. Então, muito alerta, pessoal, cuidado redobrado, tá certo? Tchau, tchau. Pois é, professora Cláudia, e aqui vai o nosso pedido, pessoal. Precisamos estar em alerta, ainda não estamos livres. Eu acredito que falta pouco, mas está faltando muito da gente, é a questão do cuidado. É em busca da vacinação, quem ainda não se vacinou, quem está ainda na segunda dose, tem gente aí, né? No meu caso, eu já estou me preparando para a terceira dose, e é muito importante. Mas aqui, para encerrarmos a nossa aula, eu trouxe 4 dicas para melhorar a imunidade de vocês e um recadinho no final para os adultos. Vejam aqui, cuide bem da sua alimentação. Uma alimentação rica em nutrientes, gente, balanceada, nutritiva. Controle, né? Controle do estresse é muito importante. A gente vê o que a gente pode fazer para viver bem, né? E não estar aí tão preocupado com essa questão aí, ó, gente, do que está acontecendo que a gente não pode dar conta. Dormir bem, ter o seu horário. Eu me preocupo muito com vocês, alunos, que às vezes não têm um horário de sono regular e necessário de 8 horas. E a questão de praticar atividade física, né, que vai melhorar também o estresse. E o recadinho para os adultos é que reduzam o consumo de álcool, porque com essas 4 dicas e o adulto aí resumindo o consumo de álcool, nós vamos ter aí uma imunidade garantida. Tchau, pessoal, até o nosso próximo encontro.